Na Catedral de Beja, o clero reúne com o seu bispo em missa crismal. Um momento celebrativo que ocorre atrasado, em virtude da pandemia, mas no preciso dia em que se assinalavam 250 anos sobre o breve de Clemente XIV, Agrum Universalis Ecclesiae. O documento pontifício restaurava a diocese de Beja após um período de 1016 anos sem bispo. Tentativas várias tentaram reerguer a diocese, cujo território estava entretanto na dependência da diocese de Évora. O cardeal Dom Henrique, primeiro arcebispo de Évora, diante da vastidão do território que tornava difícil o acompanhamento pastoral das almas, propõe a restauração da diocese de Beja e a criação da diocese de Elvas. Mas apenas a segunda se concretiza. Beja tinha bons rendimentos e, de facto, por exemplo, o cabido da sede de Évora, nessa altura, na parte das contas, não permitia que ficassem esses rendimentos, sem os rendimentos da zona sul da sua diocese. Portanto, se os territórios vinham desde o Alto Alentejo até às margens do Algarve, criando uma diocese como Beja, iria quebrar, portanto, uma série de rendimentos. Portanto, havia aqui alguns interesses, certamente, portanto, da própria Igreja e para não reativar uma diocese para estas terras. Beja haveria de ressurgir, curiosamente, graças a um nome pouco simpático para a Igreja, o Marquês de Pombal. O ministro de Dom José quer reordenar as circunscrições eclesiásticas e a vastidão territorial de Évora acaba repartida com Beja. O primeiro bispo desta segunda história da diocese é um eminente intelectual das luzes. Era um homem altamente culto, um homem muito dedicado às artes e teve a preocupação de aqui criar escolas exatamente para promover o desenvolvimento das populações mesmo e também, naturalmente, o próprio clero. A vinda dele foi realmente um momento importante, não somente para a Igreja, mas para o meio, porque era um homem de grande valor intelectual, muito dedicado às letras e às artes. Mas o rei quer Dom Frei Manuel do Cenáculo na corte e este só vem a Beja 7 anos depois, após a morte do rei e do afastamento do Marquês de Pombal em 1777. Tudo isto, também com aquilo que se seguiu no século XIX, foi um século muito difícil, visto que quem nomeava os bispos era o governo, e o governo era liberal, era anticatólico. Enfim, muitos bispos não puseram cá os pés sequer. Portanto, o primeiro bispo, assim que veio e que governou esta diocese, foi o Dom António Xavier de Sousa Monteiro, e depois o sucessor dele. E depois, a partir daí, com o Sr. Dom José de Patrocínio Dias, a coisa ganhou, enfim, esta dimensão que hoje tem. O breve de Clemente XIV obrigava a criar seminário, catedral e cabido. Dom Frei Manuel do Cenáculo tentou, mas não o conseguiu. Será preciso esperar por Dom José do Patrocínio Dias, o bispo soldado. É Dom José do Patrocínio Dias que restaura uma igreja e fala catedral. É ele que faz o seminário fora de Beja, onde encontrou possibilidade, era um convento em Serpa, mas verificou passado tempo que aquele seminário não respondia à situação, às responsabilidades. Estavam fora da cidade, quando havia alguma ação litúrgica para virem à cidade era muito complicado, então fez esta casa, este seminário, foi feito, portanto, exato por Dom José em 1940, não é? Um edifício que lhe custou naturalmente muito, porque pronto, é um grande edifício que está aí para se ver. O cabido foi ele mesmo também que o restaurou, portanto, o cabido em Beja, os cônegos, foram restaurados de acordo com aquilo que o breve da restauração da diocese dizia.
Dom José trazia consigo a noção prática da vida que se adquire nas batalhas. Ofereceu-se como voluntário para capelão do Corpo Expedicionário Português. Foi capelão-chefe, tendo ficado famoso pela sua bravura. No dia em que esta diocese lembrava os seus últimos 250 anos de história, Dom João Marcos recordou aqueles que lhe fizeram a história desde o primeiro momento. A partir da imagem do Apocalipse, recordou essas nuvens sobre as quais Cristo se apresenta aos homens. As nuvens que regaram com a pregação do Evangelho esta diocese de Beja, desde os primeiros séculos, são Apríngio, Cisenando, Dom Frei Manuel do Cenáculo, o Cônego Boa Vida, Dom António Xavier Sousa Monteiro, Dom Sebastião Leite de Vasconcelos, Dom José de Patrocínio Dias, Dom Manuel dos Santos Rocha, Dom Manuel Falcão, Dom António Vitalino e tantos outros cujos nomes desconhecemos, mas por cujo trabalho cresceram as raízes, o tronco, os ramos, as folhas, as flores e os frutos desta árvore que é a Igreja Diocesana de Beja. São Cucufate, no concelho de Vidigueira e junto da Vila de Frades, é testemunha monumental da ocupação romana. Esta vila, ainda grandiosa, ajuda-nos a regressar aos 4 primeiros séculos da era cristã. O que resta é apenas o resto do chão, portanto, a habitação, que corresponde a uma zona de armazéns e depósitos do que seria a produção agrícola. O primeiro andar, a casa tinha um andar superior, que seria então, de facto, a residência, a área residencial, onde o proprietário permaneceria quando estava por cá. É neste ambiente rural do Alentejo romano e após a paz de Constantino no século IV que começam a emergir os primeiros testemunhos cristãos. Mas nessa altura constrói-se também então um templo que está aqui à minha direita e que é um templo, com certeza um templo pagão, dedicado a divindades que não conhecemos e que no fim do Império, já nos inícios do século V e provavelmente também posteriormente, acaba por ser transformado, cristianizado. Portanto, sabemos isso a partir do surgimento de uma necrópole cristã encontrada aqui à volta do templo. São os vestígios de uma presença cristã que incorpora também este território de uma diocese que está prestes a nascer. Em 414, com a vinda dos visigodos, reforça-se também a presença cristã que em 531 já registra a Cátedra Episcopal de Pax Iulia, a denominação romana da cidade de Beja, que fica a escassos quilómetros deste lugar. Tanto quanto nós sabemos, a diocese terá sido criada só em 531, com um primeiro bispo Apríngio de Beja, que não será do sítio, será alguém que terá vindo de outro sítio do Mediterrâneo, numa fase de expansão do Império Romano do Oriente, de influência bizantina em todo o Mediterrâneo, e que era de facto um intelectual que escreveu uns comentários ao Apocalipse de São João, acho que não me estou a enganar, e que é referido por Santo Isidoro de Sevilha e é conhecido esse texto dele, é um texto que está disponível hoje em dia, que se pode ler, e que é referido por Santo Isidoro de Sevilha como um texto de alguém com um alto nível intelectual, com um bom conhecimento da língua e com conhecimentos gerais. É aqui, nas margens do Guadiana, que encontramos os vestígios mais nítidos e interpelantes do que foi o início cristão do território. Mértola é uma enorme máquina do tempo que nos permite viajar por diferentes épocas sem sairmos do mesmo lugar.
e com uma vantagem. Aqui, a história não se lê apenas pelo texto escrito. O texto escrito é feito por quem sabe escrever. E quem sabia escrever em épocas antigas era muito pouca gente. Era uma elite, mínima elite. Eram os escribas pagos pelos senhores. Portanto, eles escreviam aquilo que o senhor lhes ditava. E o que era interessante. Portanto, habitualmente, a escrita histórica mente, sem exceção. A verdade, às vezes, está nas entrelinhas. E a sabedoria do historiador é saber ler nas entrelinhas. Mas isso é muito complicado. E muitas vezes não é suficiente. É aqui que entra a arqueologia. Para Cláudio Torres, a arqueologia mente menos. Porquê? Porque quem tem um bolso roto e perde umas moedas não é de propósito. A ideologia construída da história desse tipo é muito mais pequena. Existe, logicamente, mas é muito menor. Portanto, a questão ideológica aí põe-se principalmente na interpretação. Portanto, o mundo da arqueologia vai nos dar uma outra história. A história daqueles que nunca tiveram história. Mértola tem aberto as suas entranhas através do trabalho de um campo arqueológico que tem revelado uma história nem sempre alinhada com os conceitos tradicionais. A ideia da avalanche islâmica, que derruba uma religião e se impõe pela lei da espada, parece não ter por aqui sustentação arqueológica. Nunca encontramos nenhuma prova de alguma invasão árabe e muito menos muçulmana. Há uma arabização, é uma língua de cultura. O árabe é uma língua, foi uma língua importante a partir precisamente do século XI. Começa a afirmar-se no Mediterrâneo como grande língua de cultura. É uma língua de cultura. De cultura. Porquê de cultura? De comércio. Porque o militar não faz cultura habitualmente. Primeiro mata e depois é que fala, não é? É essa a função do militar. Portanto, é evidente que a guerra, a conquista, o apoderar-se de não leva civilização, leva à morte. Por aqui, cristianismo e islão chegam pelo Guadiana, que neste lugar é a autoestrada para a multiculturalidade do mundo mediterrâneo de então. As ideias e a religião chegam rio acima, movimentam-se com as trocas comerciais e o interesse mercantil favorece o entendimento e a tolerância. Nesta zona há um imenso, gigantesco cemitério de época paleocristã, portanto desde o século V ao século VIII, IX, não é? Que passa a ser completamente tudo coberto de sepulturas. E na época islâmica continua a ser o mesmo cemitério. E o que é interessante é que nós agora queremos fazer estamos a fazer ainda, mas é complicado, é ainda complicado tecnicamente. Temos a certeza de que há aqui sobreposições de famílias, ou seja, família já muçulmana que se quer enterrar junto dos pais que ainda eram cristãos. Portanto, é no mesmo local. Há 7 anos, uma escavação de maior envergadura pôs a descoberto um dos maiores centros de vida cristã dos primeiros séculos. Estes batistérios revelam a dimensão e a importância da comunidade que serviam. Atestam que este lugar acolheu um cristianismo de diferentes sensibilidades. Hipoteticamente, temos 2 batistérios, por isso é que havia tanta necessidade ainda dos batistérios de épocas tardias, porque, por exemplo, a passagem do monofisismo para o catolicismo e vice-versa implicava um outro batismo, portanto, de adultos. Há aqui uma continuidade de batismos de adultos por causa dessa passagem entre 2 religiões que são paralelas e que são simultâneas dentro do próprio cristianismo. Mas a ocupação islâmica da península acaba por determinar o fim da diocese passense. Em 754 morre Isidoro, o último bispo passense que vinha da era visigótica. Esta região inicia um período
de 1016 anos sem bispo. Acaba mesmo por perder o título de diocese passense para Badajoz. A diocese desaparece com a invasão dos muçulmanos, não é? Desaparece e, aliás, como temos aqui, e durante este tempo, do ano 700, 711, de 754 concretamente, desaparecimento da diocese, era bispo Dom Isidoro. E durante este tempo, até à vinda de Frei Manuel do Cenáculo, portanto, a diocese manteve vida cristã. Mesmo com as invasões muçulmanas, houve sempre a existência de cristãos no seio dos muçulmanos, os chamados moçárabes. Portanto, e no território alentejano há vestígios e há relatos dos documentos da época dessas comunidades, mesmo pequenas, ou conforme as suas vilas e cidades, da existência de comunidades cristãs, portanto. Também há alguns santuários que são da época medieval e que são motivo de peregrinações que estes cristãos desta região e os da região, portanto, de Extremanha espanhola atualmente, não é? Visitavam e peregrinavam. As comunidades cristãs, arianas, romanas ou visigóticas recebem a influência cultural do Islão e, em breve, vão também acolher o cristianismo da Reconquista. Mas este vem, de alguma forma, alterar um certo equilíbrio e tolerância. Era uma convivência que se vivia com as conquistas. Portanto, as ordens militares vão conquistando os seus territórios e têm como missão, portanto, a evangelização e o povoamento das terras. Portanto, daí há uma reviravolta, portanto, nas populações, portanto, que se tornam cristãs a partir daí novamente. Portanto. Regressamos a São Cucufate. Alguns séculos mais tarde encontramos um convento instalado na vila romana que já conhecíamos. Na época romana, como todo o piso térreo, era uma área de armazéns para guardar cereal, azeite, vinho, as produções enquanto não eram consumidas ou não eram de facto mandadas para o mercado, e assistimos aqui a alguma deslocação neste espaço do que foi o sítio do altar. Este espaço tem uma ábside, mas não configura o que seria um espaço de igreja, porque esta ábside, como não foi concebida com essa finalidade, obviamente, tem depois ao centro uma série de pilares que criam duas naves, mas não há uma nave central. E no 16 avançado temos a pintura que é atribuída a Diogo de Contreiras por Vítor Serrão, num livro que publicou sobre estas pinturas, e temos então uma outra fase de pintura neste retábulo já do 16. Este lugar de culto e de reunião dos antepassados cristãos foi revisitado pelo atual pastor das comunidades que por aqui permanecem. O padre Pedro Rodrigues fez questão de celebrar a Eucaristia em muitos lugares de outrora que guardam ainda a identidade das gentes e toda a carga espiritual dos tempos. Acima de tudo foi o facto de serem lugares carregados de uma intensidade espiritual no passado, que muitas vezes passaram para simples monumentos, alguns num abandono muito grande, e tentar revitalizar esses mesmos espaços, trazer novamente à memória das pessoas tempos que se calhar recordavam de ter havido algumas manifestações de fé que se perderam no tempo, e dessa forma nós podemos dar novamente algum tipo de finalidade àquele espaço que era, acima de tudo, o espaço religioso. À evangelização proposta pela espada das ordens militares, sucedeu a pregação das ordens mendicantes. Estas já não eram movidas pelo objetivo da segurança ou do povoamento dos territórios, mas antes pretendiam tocar os corações. As missões populares serão, até à atualidade,
um caminho para a Igreja chegar junto das populações locais. O grande reformador da Diocese restaurada tinha uma admiração especial por esta forma de chegar ao povo. O Sr. Dom José tinha muito este costume, este projeto, ir ele mesmo para o campo, vivendo com as pessoas, dormindo lá, ficando lá semanas e semanas, e deslocava-se às terras e aos montes. Ainda há quem dê testemunho disso, de irem com o Sr. Dom José fazer a catequese às aldeias vizinhas. Há 250 anos, Beja voltou a ser diocese. Já não tem o título pascense, mas guarda a riqueza das gentes e de um património vasto que quer valorizar como catequese para o presente. Mas a Igreja tem que aproveitar de facto, porque este património, quando foi edificado, no caso dos monumentos ou de outras peças, tinha uma função de facto catequética, não só celebrativa, mas catequética. Compete-nos a nós também redescobrirmos e valorizarmos, porque se não fizermos, certamente a sociedade hoje está mais sensível a estas questões, inclusivamente para a própria recuperação. Hoje, os povos e as ideias já não chegam pelo Guadiana e há muito que estão secos os batistérios de Mértola. Mas a este território chegam agora tibetanos, malaios, paquistaneses, ucranianos. Da Igreja espera-se acolhimento, diálogo, abertura ao diferente. Mértola tem muito a ensinar aos planos pastorais do presente. Não podemos fazer simplesmente planos pastorais de certa forma transcendentes, em que nós vamos buscar uma paróquia ideal em que todos participam, mas temos que ir um pouco ao encontro daquilo que pode haver uma resposta do outro lado. E aqui, acima de tudo, no Alentejo, a religiosidade popular está muito forte e nós temos que ir buscar um pouco daquela que pode ser essa religiosidade para trazer um pouco as pessoas ao encontro e pegar depois por aí. Hoje o Alqueva pôs o Alentejo mais verde, mas também o povoou de novos povos e culturas. Convivem aqui com uma identidade que vem de trás, uma matriz cultural mais sintonizada com uma religiosidade da tradição e dos lugares e menos institucional. Os alentejanos são assim também. É necessário dar tempo ao tempo. Portanto, aqui o vir com um programa, isto tem de dar, não sei o quê, como se isto fosse uma fábrica de fazer sapatos. Não é. Não é. A pastoral, mais do que fazer coisas, é estar com as pessoas. E portanto, nesse sentido, as coisas vão funcionando, graças a Deus. Diz Dom João Marcos que é preciso dar tempo ao tempo. E será que os padres têm o tempo suficiente para dedicar aos fiéis? Bem, está a pôr o dedo numa ferida. Não, realmente os padres aqui estão bastante ocupados, bastante. Ou com centros sociais ou com outras coisas, também fazem parte da missão da Igreja. A Igreja tem de testemunhar a caridade e, portanto, hoje a caridade passa também por aí, sem dúvida. Embora não possa ficar só por aí. Mas, graças a Deus, vejo que a maior parte dos padres quer ser padre, sabe que anunciar o Evangelho e celebrar a Eucaristia é o centro da sua vida. Beja, uma igreja mergulhada no tempo. Um arco temporal onde as origens têm muito a ensinar a um presente, onde a matriz religiosa alentejana volta a conviver com os que chegam de longe e rezam a um Deus diferente.